Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, bom dia. Hoje a Igreja Católica Apostólica Romana celebra a solenidade da Santíssima Trindade, celebra a unidade de três pessoas, celebra um Deus uno em três, um Deus uno e trino, a nossa fé. É a Santíssima Trindade que nos difere das outras igrejas, é a Santíssima Trindade que nos difere das outras religiões. Por isso, celebremos com vivacidade, como grande festa. Iniciemos a nossa celebração, então, invocando e nos colocando na presença da Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, hoje nós estamos no dia 30 de maio de 2021. Nós estamos até hoje porque o Senhor nos amparou, o Senhor nos protegeu nessa pandemia. Então seja bendito Ele por todas as bênçãos que Ele derrama nas nossas vidas, pelas bênçãos que cada um de vocês reconhece na sua vida, que o Frei não ousa lembrar, não ousa dizer aqui. Bendito seja Deus pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, pela nossa saúde, por mais outras razões que nós temos. Mas porque nós nem sempre somos recíprocos a esse amor incondicional, a esse amor gratuito de Deus, reconheçamos os nossos pecados. Coloquemos as mãos no nosso peito, feche os seus olhos e você se coloque diante de Deus. Sinta-se só você e Deus. Fale com Ele. Apresente a Deus as suas razões. Apresente a Deus também os seus defeitos. Mas fale para Ele que você não só é defeito, que você não é apenas o seu pecado. E peça misericórdia. Faça um propósito de você não voltar a ser impaciente, de você não voltar a ser traidor, de você não voltar a ser fofoqueiro, de você não voltar a cometer os erros que todos os dias você comete. E que Deus possa derramar a sua misericórdia e purificar o seu coração e o meu também. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequeis muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus todo misericordioso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Deus Pai, que revelastes aos homens o vosso admirável mistério, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito da santidade, concedei-nos que na profissão da verdadeira fé reconheçamos a glória da eterna Trindade e adoremos a unidade na sua omnipotência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura. Leitura do livro de Deuteronômio. Moisés falou ao povo, dizendo: interroga os tempos antigos que te precederam, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. De um extremo ao outro dos céus, sucedeu alguma vez coisa tão prodigiosa? Ouviu-se porventura palavra semelhante? Que povo escutou como tu a voz de Deus a falar do meio do fogo e continuou a viver? Qual foi o Deus que formou para si uma nação no seio de outra nação, por meio de provas, sinais, prodígios e combates, como mão forte e braço estendido, juntamente com tremendas maravilhas, como fez por vós o Senhor vosso Deus no Egito, diante dos vossos olhos? Considera hoje e medida em teu coração que o Senhor é o único Deus, no alto dos céus e cá embaixo da terra, e não há outro. Cumprirás as suas leis e os seus mandamentos que hoje te prescrevo, para seres feliz, tu e os teus filhos depois de ti, e tenhas longa vida na terra que o Senhor teu Deus te vai dar para sempre. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança.
Segunda leitura. Leitura da Epístola dos Apóstolos São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vós não recebestes o espírito de escravidão para recair no temor, mas o espírito de adoção filial, pelo qual exclamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito dá testemunho, em união com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. Se somos filhos, também somos herdeiros, herdeiros de Deus e herdeiros de Cristo. Se sofrermos com Ele, também com Ele seremos glorificados. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele dia, os 11 discípulos partiram para a Galileia, em direção ao monte que Jesus lhes indicava. Quando viram, adoraram, mas alguns ainda duvidaram. Jesus aproximou-se e disse-lhes: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a cumprir tudo o que vos mandei. Eu estou sempre convosco até ao fim dos tempos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, como disse no começo, nós estamos a celebrar uma grande festa, estamos a celebrar a nossa fé. Santíssima Trindade. É muito difícil compreender o que significa a Santíssima Trindade. E nós que cá estamos, somos os privilegiados, porque aquilo que nós não compreendemos com a nossa razão, nós compreendemos com a nossa fé. Por isso, um filósofo e teólogo disse: credo ut intelligam, do latim, que traduzido, creio para compreender. Santíssima Trindade é mistério.
E mistério é tudo que nós não conseguimos compreender pela razão. Aí nós recorremos à fé e acreditamos que é assim. E é assim mesmo. Santíssima Trindade é um Deus que é uno, um único Deus, mas que se manifesta em 3 formas ou então em 3 pessoas. É um Deus que é Pai, um Deus que é Filho, um Deus que é Espírito Santo. É assim que nós professamos no nosso credo, o hino dos católicos. Nós dissemos ali: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Primeiro. Então, é um Deus Criador. Depois, creio em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, seu primeiro Filho. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado. É o segundo. E por último nós dissemos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, que procede do Pai, do Filho. E com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. É assim. É o que nós estamos a celebrar hoje. E por outro lado nós dissemos consubstancial ao Pai, que significa que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo têm a mesma substância, têm a mesma natureza, são um só, é Deus, é assim. Muitas vezes nós não compreendemos coisas divinas, por quê? Porque nós nos afastamos muito desse mundo divino e ficamos sendo regidos pelas normas mundanas. Como é que nós vamos entender aquilo que é divino? A gente precisa buscar a Sagrada Escritura. E ali nós vamos encontrar tudo aquilo que é divino e vamos compreender. Mas muitas vezes nós não vamos para o divino, vamos pela opinião do mundo. E é aí que você ouve alguém dizendo para você: querida, você é feia. E depois você começa: eu sou feia mesmo, eu sou feia. E vai lá para o seu espelho da sua casa, você vê que você é feia. Depois você começa a chorar toda a vida, você está infeliz porque você ouviu alguém que você é feia. Mas se você for para a Sagrada Escritura, abrir o livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26, você vai encontrar uma passagem que diz assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, o padre costuma ir para o espelho, se vê no espelho, e o padre diz assim: eu sou imagem e semelhança de Deus, então eu sou Deus, e ali eu aumento a minha autoestima. Porque a Sagrada Escritura diz para mim que sou imagem e semelhança de Deus. Mas o mundo diz que eu sou feio, que eu sou chote, sou baixinho, que eu sou burro, a matemática, que eu não entendo muitas coisas, por aí vai, que eu não sei dançar. Mas quando você vai no Salmo 8, o Salmo 8 vai dizer para você que Deus fez a você quase um ser divino. Então você e eu somos quase um Deus. Ali você se consola. Então o que é melhor? É melhor a gente voltar para a Sagrada Escritura do que pelas opiniões do mundo. Voltando mesmo para a Sagrada Escritura, para nós compreendermos o mistério da Santíssima Trindade, lá na criação Deus conjuga o verbo fazer. Mas esse verbo fazer, quando se cria o homem, é conjugado na primeira pessoa do plural. Façamos nós. Nós quem? Então você entende ali que não era só um Deus, tinha mais alguém. E quem é essa pessoa que existia quando Deus estava a criar o mundo? Se você e eu ainda não existíamos, tinha que ser alguém. E é ali que você entende que nosso Deus não é só uno, é uno e trino. Se você vai para o prólogo de São João, que se encontra no João capítulo 1, versículo 1, você vai compreender que está escrito lá, que Deus diz:
no princípio era Verbo, Jesus Cristo. O Verbo estava com Deus. O Verbo também era Deus. Então, Jesus é Deus. Depois você não vai precisar de fazer muito esforço para encontrar muitas passagens na Sagrada Escritura em que Jesus diz assim: eu e o Pai somos um só. Quem me vê, vê o Pai. Tudo que é do Pai é meu. E na semana passada, quando nós estávamos a celebrar Pentecostes, o Evangelho dizia assim, terminava assim: assim como o Pai me enviou, é o Pai que enviou Jesus, eu também envio a vocês. Depois ele terminava: recebei o Espírito Santo. Aqui você precisa entender que toda a vida de Jesus neste mundo, o Pai esteve nele e o Espírito Santo também esteve nele. Porque quando começa a missão pública de Jesus, com o batismo no Rio Jordão, ministrado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E lá do céu se escutou uma voz que dizia: este é o meu filho muito amado, escutai-o. Depois, o próprio Jesus, no Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 18, ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, e Ele me enviou para anunciar a boa nova aos pobres, para anunciar liberdade aos cativos, aos presos, para restituir a dignidade aos marginalizados. Então você compreende aqui que Santíssima Trindade não se dissocia. Entretanto, na Santíssima Trindade existe uma missão que é específica para cada um. O Pai é Criador. O Espírito Santo santificador, consola, concede a vida. O Filho é Salvador, é Redentor. Mas existe uma coisa que a gente precisa entender, que nós precisamos aprender da Santíssima Trindade: a unidade na diversidade. Apesar do Pai ser Criador, o Filho ser Salvador, o Espírito Santo ser Consolador e aquele que dá vida, em nenhum momento cada um desses três estão a competir para cada um ter o seu mérito naquilo que faz. Todo o trabalho que a Santíssima Trindade fez é o mérito dos três, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, nas nossas orações, nós católicos, costumamos terminar assim: vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. O mérito é das três pessoas da Santíssima Trindade. Precisamos aprender isso. Quantas empresas faliram aqui em Moçambique, que surgiram por meio de uma associação de 2, 3 pessoas. Quando os projetos que começaram no meio de uma associação, mas ao andar do projeto cada um quis procurar o mérito para si. Porque sou eu é que iniciei, a ideia é minha, porque quando sou eu faço bem do que o outro. Porque é assim, quantas vezes? E o projeto vai falindo, porque as pessoas vão se dividindo. Agora, no Evangelho de hoje, o que é que nós ouvimos? Jesus estava na Galileia e enviou os seus discípulos para que fossem anunciar a boa nova e fazer com que todas as nações se tornassem filhos de Deus, discípulos de Jesus Cristo. É preciso voltar para o contexto sociogeográfico da Galileia. A Galileia era uma cidade quase litoral. E se era litoral, ali também então era portuária. E se era portuária, significa que ali atracavam vários navios, vindos de vários lugares. E ali nós encontramos vários povos. Você encontrava sírios, encontrava gregos, você encontrava judeus, encontrava babilônios, até alguns africanos vindos da Líbia e do Egito estavam ali.
Então, você compreende que existiam pessoas, cada um com sua história, cada um com sua cultura, cada um com sua história de derrota e vitórias, cada um com sua qualidade e seus defeitos. É no meio disso que você precisa entender que a Galileia era como Maputo. Aqui no Maputo você encontra chinês, português está aqui, angolano também, burundês, nigeriano nem falo, está cheio aqui. Ou então, Macua está aqui, Machop está aqui, Manhungo está aqui, Maconde está aqui, Machuabo está aqui, em massa. E no meio de toda essa diversidade de cultura, de etnia, de língua, de proveniência, que Jesus está dizendo: ide, anunciai a boa nova, fazei com que todos esses diferentes se tornem uma só carne, um só corpo, um corpo místico, uma igreja. Porque a exemplo da Santíssima Trindade, que sendo três, se manifestam em uma só pessoa, em uma só divindade. Só que a pergunta é, na Santíssima Trindade, quem é fofoqueiro? Na Santíssima Trindade, quem é traidor? Entre Jesus, Filho, o Pai e o Espírito Santo, quem fala mal do outro? Quem está a competir com quem ali? Não existe competição, não existe fofoca, não existe traição nessas três pessoas. E a minha pergunta é, você que gosta de fofocar, você que é traidor, você que gosta de competir com o outro, você que se acha melhor que o outro, você se espelha em quem? Por quê? A Santíssima Trindade, que é a razão de sua fé como cristão católico, não existe essas coisas. Não há defeitos. Você se espelha em quem? Então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, urge a gente se espelhar em Jesus Cristo. Porque quando nos espelhamos em Jesus Cristo, se cumpre o que nós ouvimos na segunda leitura. O que a segunda leitura dizia? Todos os que são conduzidos pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E se o Espírito que nos conduz não preza pela fofoca, pela maledicência, pela inveja, você precisa saber, você precisa se questionar se você é filho de Deus ou não. E voltando para a primeira leitura, nós encontramos aqui a aliança que Deus fez com o povo de Israel. Um Deus que é fiel, um Deus que ama Israel, apesar dos defeitos desse povo. E nesse trecho de hoje, diz assim Moisés: cumprirás as suas leis, as leis de Deus, e os seus mandamentos que hoje te prescrevo. Todos nós aqui conhecemos os mandamentos da lei de Deus. Amigos, toda aliança, todo pacto, aliança, exige reciprocidade. Para vocês compreenderem isso, nem vamos longe. Os chineses, a República Popular da China, fez uma aliança com a República de Moçambique, uma aliança bilateral e não unilateral. E nessa aliança bilateral existe aqui troca de favores. Os chineses vêm aqui em Moçambique, constroem o estádio de Zimpeto, que depois de uma semana, quando houve a graduação, quebrou-se. Mas não podemos nos assustar. É assim mesmo com os nossos irmãos chineses. Depois fizeram a ponte Maputo-Catembe. Graças a Deus ainda não caiu. Oxalá que não caia. Mas por que está a fazer a ponte? Porque estamos numa aliança. Em contrapartida, como nós, os nossos pedreiros aqui não podem ir construir uma ponte na China, nós não temos pedreiros para mandar para lá. Nós vamos mandar para eles aquilo que nós temos. E o que nós temos?
nós temos madeira, nós temos camarão, grande camarão que está ali na Costa do Sol, que nós nunca comemos. Nós temos que mandar para os chineses comerem lá do outro lado. Por quê? Porque isso faz parte da nossa parceria, da nossa aliança. E naquela época também, para Deus abençoar o povo, Deus disse: eu vou abençoar o meu povo, eu vou dar tudo, como se dizia aqui no Salmo: feliz o povo que o Senhor escolheu para a sua herança. Eu escolhi esse povo para a minha herança, e eu vou abençoar, vou dar tudo que o povo precisar. Quando o povo me pedir na madrugada, eu vou escutar, mas entretanto, é preciso que o povo cumpra os meus mandamentos. E todos nós conhecemos os mandamentos, são 10. Talvez porque muitos aqui fizeram a catequese há muito tempo, não se lembrem de todos. Então vamos reduzir para 2, como Jesus resumiu: amar a Deus, adorar sobre todas as coisas, com todas as suas forças. E o segundo, amar o seu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus quer. Quando a gente cumpre com esses mandamentos, Deus nos abençoa. Deus nos abençoa. Mas há vezes em que nós não estamos a cumprir com isso, estamos a falhar nessa aliança. O povo, quando foi liberto, também começou a falhar. E Deus quis recordar esse povo, e hoje esse Deus está a recordar a você, está a recordar a mim, que precisamos amar a Ele em honra dessa aliança. E quando nós amamos, Deus nos abençoa. Ah, mas seu padre, afinal bênção não é um dom gratuito. Afinal, bênção não é uma graça que nós recebemos sem merecer. É claro, nós recebemos bênção sem merecer. Mas existe uma coisa chamada gratidão. Todo aquele que recebe algo que não merecia, ao menos faz alguma coisa para manifestar a sua gratidão. Então, se Deus abençoa você, o que é que você faz para mostrar a gratidão como pessoa educada para Deus? O que é que você faz? Muitas vezes você vem aqui só abrir a Bíblia, você não quer abrir a Bíblia toda semana. Só vem à missa, eu vou à missa. Ok, mas você vai à missa, você escuta o padre, você volta para casa, você diz: aquele padre falou bem. Mas aqui quem não foi à missa vai te perguntar o que o padre falou. Não me lembro, mas ele falou bem. Cara sem vergonha. O que é que você faz para Deus? Você não está fazendo nada. Meu irmão, minha irmã, eu não quero pregar o fogo, mas olha, temos oportunidade aqui, ao celebrar a Santíssima Trindade, para nós nos espelharmos a própria Santíssima Trindade. Deus que nos ama. Muitas vezes até nós pensamos que esse Deus não está conosco quando estamos a passar por situações, mas é preciso compreender que é bom que nós passemos por essas situações. Tudo que você passou na sua vida foi necessário para que você se tornasse a pessoa que você se tornou hoje. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Criador do céu e da terra.
Irmãos e irmãs, caríssimos irmãos e caríssimas irmãs, elevemos a nossa oração a Deus Pai, que revelou ao mundo o seu grande amor no dom do Filho e do Espírito Santo, e digamos cheios de confiança: ouvi, Senhor, a nossa súplica. Pelas igrejas do mundo inteiro que acreditam no mistério da Santíssima Trindade, para que vivam na comunhão da qual nasceram, oremos, irmãos. Pelos governantes e legisladores, para que não ponham obstáculos à liberdade a que Deus chama os homens pelo seu Espírito, oremos, irmãos. Por todos os povos e nações da terra, para que recebam a palavra de Deus e o batismo e reconheçam em Jesus Cristo Salvador, oremos, irmãos. Por todos aqueles que vivem no sofrimento, envolvidos por conflitos ou por doenças, especialmente os nossos irmãos de Cabo Delgado, para que sintam a graça e a consolação do Espírito Santo, oremos, irmãos. Pelos membros da nossa comunidade paroquial, para que, guardando os mandamentos do Senhor, tenham longa vida e encontrem a felicidade, oremos, irmãos. Eu sei muito bem que quando você veio saindo da sua casa, você quis fazer uma oração, fazer o seu pedido. Então eu quero convidar você neste momento para fechar os seus olhos, colocar as mãos no seu peito e você vai fazer a sua oração para Deus. Você vai apresentar a Ele as suas necessidades, vai pedir para que Deus abençoe a sua semana, abençoe o seu trabalho, abençoe as suas lutas, as suas conquistas. Abençoe também a sua família, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Abençoe sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Reze por ele, para que Deus possa derramar bênçãos sobre bênçãos na vida dessas pessoas e que a força dessa oração se alcance neste momento. Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, escutai com bondade as nossas orações, que o Espírito Santo pôs em nossos lábios, e dai-nos a graça de fazermos sempre a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Santificai, sobre os quais invocamos o vosso santo nome, e por este divino sacramento fazei de nós mesmos uma oblação eterna para a vossa glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e onipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda parte. Com o vosso Filho unigênito e o Espírito Santo, sois um só Deus, um só Senhor. Não na unidade de uma só pessoa, mas na trindade de uma só natureza. Tudo quanto revelastes acerca da vossa glória, nós o acreditamos também sem diferença alguma, professando a nossa fé na verdadeira e sempiterna divindade, adoramos as três pessoas distintas e a sua essência única e a sua igual majestade. Por isso, vos louvam os anjos e os arcanjos, os querubins e os serafins, que vos aclamam sem cessar, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão
e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, abençoou e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes mistérios. Humildemente vos suplicamos, Senhor, que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos sempre reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo Francisco Chimoio, o nosso pároco Frei João, todos os frades servos de Maria e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus e nossa Mãe, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, São Gabriel Arcanjo, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso, livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados,
mas a fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Ao professarmos a nossa fé na Trindade Santíssima e na sua indivisível unidade, concedei-nos, Senhor nosso Deus, que a participação neste divino sacramento nos alcance a saúde do corpo e da alma. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Temos avisos? Não, né? Ok. Quero agradecer pela oportunidade de celebrar aqui convosco esta solenidade. E como vos disse de outra vez, nós estamos a gravar essas missas para proporcionar àqueles que não conseguem vir à igreja, né? Nosso sonho é estar aqui a fazer live, mas nós discutindo lá descobrimos que seria bom fazer live no dia que animarem bem. Então, o grupo deve se organizar, o grupo coral, no dia que decidir que vai animar mesmo muito bem, todo mundo a vibrar, nós vamos fazer live, né? Porque as outras igrejas já estão a transmitir os seus cultos para as pessoas que estão em casa e tudo. A nossa igreja é que ficou atrasada. Não sei porquê. O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, abençoe-vos Deus todo misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe.